Eu me rendo a ti, Senhor. Conta-se uma história que quando o Alexandre, o Grande, que saía conquistando, e antes dele entrar numa cidade, invadir uma cidade para dominar, ele mandava um mensageiro na frente. E o mensageiro chegava na frente da cidade, do portão da cidade, e gritava bem alto, né? O imperador Alexandre, né, está vindo. Mas ele manda uma mensagem para vocês, moradores da cidade, o rei da cidade, todos. A mensagem é o seguinte: rendição é vida, rebelião é morte. Sabe que na vida cristã, vida espiritual, também o Espírito de Deus, ele brada com seus filhos e diz: meu filho, rendição é vida, entrega teus caminhos ao Senhor, confia tudo nele, não debate com a sua força, não tente fazer o seu próprio caminho, seu próprio destino, sua própria história. Renda-se a Deus, rendição sempre será vida. Glória a Deus. Então este é o assunto, vamos para frente. Eu me rendo a ti, Senhor. Não queira ser forte diante do Senhor. A chave da vitória é o reconhecimento de nossa fraqueza diante dele. À medida em que nos prostramos, o Espírito Santo vem sobre nós. Você quer esse poder? A pergunta é muito interessante. Claro que sim, né, irmãos? Então, todo aquele que não se rende está roubando de si mesmo tudo aquilo que faz a vida valer a pena. Tudo que torna a eternidade brilhante, resplandecente de alegria, beleza e glória. Então eu convido você a se render hoje. A oração já inicial é esta, vamos ler juntos também? Ó Deus, eu me rendo a ti, eu me coloco incondicionalmente à tua disposição. Não vou reter nada e não vou me recuar em nada que me pedires. Se esta oração ecoar no seu coração de uma forma bem pessoal, bem sua mesmo, diante de Deus, isso poderá te levar a um nível elevado de comunhão com Deus, de espiritualidade e de experiências que talvez até então você não tenha experimentado ainda. Agora vamos para um texto da Bíblia muito importante. Marcos 14, verso 3 em diante. E estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim, nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Entre muitas passagens do Novo Testamento, eu vejo neste episódio da mulher que unge Jesus nas vésperas da sua prisão e da sua morte. Eu vejo nesse episódio uma figura, uma representação do que significa render, entregar ao Senhor. Isso está prefigurado na atitude dela de ungir Jesus com aquele nardo caríssimo, com aquele perfume tão caro que ela tinha. Segundo a história, era perfume de príncipes, né, que poderia valer uma fortuna. E aquela mulher não se contém. Ao entrar naquela casa onde Jesus estava, ela
quebra o frasco daquele perfume de príncipes, que talvez fosse uma herança que ela guardava. Ela quebra e derrama todo sobre Jesus. Perfume de se usar uma vida inteira, ela destila, ela entorna ele inteiro, num momento só, sobre Jesus. Com certeza aquele perfume, aquele nardo, unguento, deve ter molhado a cabeça de Jesus, seus cabelos escorridos por sobre a sua barba, sua roupa, seu corpo, né? E estava ali uma atitude única no Evangelho. Não temos uma parecida daquela mulher que beijava os pés de Jesus na casa também de Simão. Muito parecido. Mas esta aqui é única. Ela é única. Só aconteceu essa vez. É extraordinário, é bonito pensar, sim, mas vamos pensar naquilo que representou para a mulher, o que motivou o coração dela, que levou ela a fazer uma coisa que alguns gastariam, vamos dizer assim, não, eu vou fazer em partes, eu vou levar a vida inteira usando isso aqui para honrar Jesus. Ela disse, eu quero fazer tudo de uma vez só agora. Ela não sabia, ela não tinha uma noção. O próprio Senhor Jesus vai dizer que ela está ungindo o seu corpo antecipadamente para a sepultura. Mas ela não sabia. Ela certamente ela imaginava que essa é a oportunidade que eu tenho, eu vou fazer o que eu posso agora, tudo o que eu puder eu vou fazer, de uma só vez. Mas ela estava ficando na história das ilustrações do que significa render, pregar o Evangelho, oferecer a Deus. Ela estava desenhando com aquela atitude dela uma figura que os pregadores usariam por mais de 2000 anos ao pregarem o Evangelho. Maria de Betânia era a única que compreendia o anúncio de Jesus acerca de sua morte e ressurreição. Aquela que se assentava aos pés do Mestre em doce e íntima comunhão, agora ungia o seu corpo por um motivo oculto aos olhos dos demais. Ninguém percebia, mas Maria, por uma intuição do coração dela, do espírito dela, ela percebia que era uma oportunidade única e singular. Ninguém sentia o que ela estava sentindo, ou seja, urgência. O que tem que fazer, faça. Não retenha nada não, porque tem coisas que se não for feito na hora que o Espírito toca em nós, que Deus toca em nós, talvez não haverá outra oportunidade tão propícia para fazermos. E ela então fez, né? Isso foi muito importante. Depois que ela derramou o perfume sobre Jesus, na cabeça dele, no corpo dele, a Bíblia diz que alguns houve que em si mesmos se indignaram, ficaram com raiva, contrariados, e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Desperdício. O modo como Maria adorou a Cristo incomodou, a começar por Judas Iscariotes, foi o primeiro a reclamar. O primeiro que disse, de forma até irada, diz, para que isto, né? Por que essa mulher não aproveita esse perfume caríssimo, não vende ele, não dá aos pobres e tal. Mas também os demais discípulos também acompanharam Judas, eles também falaram contra ela. E todos eles, num certo sentido, consideraram desperdício. O que é desperdício? É dar mais do que é necessário, pelo menos do que parece ser necessário. O Senhor Jesus não condenou a mulher. Desperdício é o que o mundo tem que falar a respeito de sua fé e da minha fé. Quando olhar para você, para mim, ele dizer assim, para que tanto e tanto na igreja? Para que ler tanto a Bíblia? Para que tanta religiosidade?
O mundo tem que olhar para nós e achar que nós estamos fazendo muito além do que é necessário. Porque o mundo fica muito aquém. Se nós fizermos o que é necessário, o mundo vai dizer que é desperdício. Mas isto é uma mentalidade de quem? Judas. Judas Iscariotes. Então Judas Iscariotes, quem ele representa? Ora, Judas Iscariotes é um tipo do mundo sem Deus, que vive dominado pelo império do egoísmo. Como é que se descreve o mundo? Paulo descreve ele aqui em Efésios 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, o mundo, ele, na sua natureza, ele é perverso, ele é egoísta, é realmente um império do egoísmo. A pessoa só faz se tiver retorno, só dá se ele souber que vai receber muito mais do que deu. Por isso que as boas obras que a Bíblia, que dizem que existe no mundo, que existem em determinadas religiões, de boas obras, de caridade, na realidade é aquilo que Isaías falou, não passa de trapos de imundícia. Por quê? Porque na realidade é motivada pela natureza carnal e egoísta, não é fruto do Espírito. O mundo não tem o fruto do Espírito. Só o cristão tem o fruto do Espírito. E só o cristão é movido pelo amor verdadeiro. Você vai para determinados lugares, aí eles estão fazendo cesta, distribuindo aos pobres. Não, no plano natural isso é bom. Mas no apurar a coisa, a razão que move aquilo é a natureza caída. E a natureza caída, o melhor dela é trapo de imundície. Porque no âmago dela está um desejo de ostentação, ser visto, ser elogiado, ter algum retorno de alguma forma. Então, aquela mulher deu sem querer nada de troca. Ela queria demonstrar o amor dela a Jesus, só isso. E Judas, então, fica indignado. Por quê? Porque ele é um tipo do mundo sem Deus. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Sim, tudo sim, por ti darei. Resoluto, mas submisso. Sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Essas letras, esse hino aqui é um hino de séculos, que foi composto há muitos séculos atrás. Você vai buscar a história dos hinos, do porquê que essas letras foram compostas. Você vai descobrir por trás desse hino um homem ou uma mulher que chegou no limite, que dobrou-se diante de Deus, que derramou seu coração, sua alma, e às vezes em grandes lutas, em grandes dificuldades, mas que escolheram estar com Jesus, independente da dor, do sofrimento, do desprezo. Disse: eu quero seguir Jesus, eu vou seguir Jesus. E aí o perfume realça, é aí que está o unguento precioso, porque ele é fruto de uma entrega que tem um alto peso de renúncia, de amor, de prazer de servir a Deus. Irmãos, porque se nós buscarmos lá na fonte, onde Deus trabalhou para nos remir, nos perdoar, nos salvar, nós vamos ver que nós não temos outra coisa a fazer senão adorar e louvar e agradecer a Deus todo momento da nossa vida. Eu era perdido, mas o Senhor me buscou. Eu estava distante de Deus e das suas promessas, mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Foi Ele e não nós. Foi Ele. O mundo diz que é um desperdício,
porque não conhece as riquezas inescrutáveis de Cristo. Nós, na realidade, estamos trocando, né? Nós estamos trocando a nossa pobreza pela riqueza de Cristo. A Bíblia diz que Cristo trocou o céu, né, pela encarnação, pela cruz, pelo sofrimento. Mas nós estamos trocando a nossa pobreza espiritual pela riqueza de Cristo. E a Bíblia diz que as riquezas de Cristo são inesgotáveis, ou nessa tradução, inescrutáveis. Por que não aproveitar o mundo, alguém diz? Por que não deixar para ter uma fé um pouco mais light, né? Não leva muito a sério, não fique muito apegado. Por quê? Por que não aproveitar o mundo? O Senhor Jesus responde: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Pensa numa pessoa muito rica, bilionária, que pode ter qualquer tipo de privilégio, de conforto que ele desejar, seja uma mansão, seja um carro de última geração, seja o que for. Mas Jesus diz: por que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará ao homem recompensa da sua alma? Todo aquele que tiver deixado casa, irmãos e irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. A promessa do porvir, da vida eterna, vem junto com a promessa de que teremos 100 vezes tanto aqui ainda neste mundo. Os discípulos que também bradaram contra a mulher representam crentes apagados, frios, indiferentes, que nunca se entregaram totalmente a Deus. Qualquer ato de adoração um pouco mais extravagante perturba esse segmento de crentes apagados, frios. Para que isso tudo? Que exagero é esse? Por que essa irmã tem essa atitude de gesticular, de chorar, de levantar a mão? Não precisa disso tudo. Mas aquela pessoa que está com a alma tocada por Deus, não está preocupada com o que os outros vão dizer. Ela quer agradecer a Deus. Conta-se a história de uma irmãzinha que mudou de cidade, foi para outra cidade, chegou lá, não encontrou a igreja que ela servia. Ela teve que ir para uma outra igreja, porque não tinha a igreja dela. E ela teve que ir para uma igreja que tinha uma linha bem diferente da igreja dela, porque ela era de uma igreja pentecostal, fervorosa, e ela teve que ir para uma igreja tradicional, histórica. Mas tudo bem, ela falou: são crentes, eu não posso ficar sem a palavra de Deus. E aí ela foi para essa igreja tradicional, e ela sentava ali no banco, e o pastor começava a pregar, e ela começava a glorificar a Deus, em voz alta, gesticulando, levantando a mão, às vezes até falando em línguas. Mas lá na igreja que ela estava, ninguém tinha experiência com o batismo no Espírito Santo, ninguém tinha aquela fervor que ela tinha. Então, isso foi quase de um escândalo. Os irmãos ficaram todo mundo preocupado, incomodado. Mas a irmãzinha não, ela estava feliz, ela achou que estava tudo certo, né? Como na igreja dela ela é glorificada daquele jeito. Muito simples, mas fiel. Mas o pastor resolveu tomar uma atitude. Ele falou: não, eu vou conversar com essa irmãzinha, porque é diferente aqui é diferente e tal. E o pastor informou direitinho onde ela morava. Descobriu onde ela morava e disse: eu vou lá visitar a irmã. E era bem longe do centro da cidade, era lá na vila. E quando o pastor foi chegando perto da casa dela, a rua foi acabando, a estrada foi acabando. Não tinha jeito nem de continuar de carro, teve que parar o carro, descer a pé, pulando buraco, poço de lama. Até que chegou numa casinha muito simples, ali num cantinho ali da final, onde a rua tinha já acabado. E eles: não é aqui mesmo que disseram que ela mora. Bateu na porta. A irmã saiu, molhadinha, estava lavando roupa de avental. Oh, pastor, oh, reverendo, o senhor veio na minha casa, eu nem posso acreditar e tal. Ele disse: sim, minha irmã, eu estou aqui na sua casa.
Na realidade, o pastor era muito educado, né? Só porque a linha era diferente, a maneira deles lá. E aí eles não vão sentar, mal ela conseguiu um banquinho ali para ele sentar, muito humilde. Pô, pastor, não repara, minha casinha. E o pastor ficou ali, ela correu para buscar umas xícaras de café e querendo fazer o melhor para receber o pastor, né? Uma honra muito grande ela estava sentindo. E aí o pastor achou uma brecha e disse, mas eu vim mesmo, foi para a gente conversar sobre os cultos, nossa, a participação e tal. Seguinte, mas só sabe, Jesus escuta o louvor da gente, mesmo que a gente só pensa e tal. Então não precisa de muito barulho. Não é? Falou aberto, né? Só tem uma maneira muito chamativa, às vezes perturba. A irmã ficou caladinha escutando. Então, irmã, eu queria assim, que o senhor entendesse e tal. Aí a irmã disse, pastor, posso dizer uma palavra? A última pregação que o senhor falou que nós vamos morar no céu. Lembro direitinho que o senhor falou das ruas de ouro, o senhor falou dos muros de cristal. O senhor viu a rua que o senhor passou para chegar aqui em casa? O senhor viu a lamaceira que está aí, a buraqueira que está nessa rua? O senhor falou na pregação que nós vamos pisar em ruas de ouro, que nós vamos ter roupas resplandecentes. Pastor, eu não tenho nenhuma roupa nova para vestir. Eu vou com aquelas roupinhas assim para a igreja, porque eu não tenho. Pastor, o senhor falou lá que nós temos um nome escrito no livro da vida. Pastor, o senhor quer que eu fique calada depois de saber de tudo isso? Eu estou com vontade de sair pulando dentro da igreja. Sair dando salto, porque o senhor prega para nós falando coisa tão linda, e o senhor quer que eu fico caladinha, sem manifestar. Pastor, não dou conta não, só se eu parar então de pregar essas coisas. Porque o dia que eu for na igreja, se eu pregar essas coisas, eu vou pular de alegria. Olha o que eu estou, olha a minha casinha, essa casinha aqui nem minha não é, pastor. O senhor falou que nós vamos ter uma mansão lá no céu. Então, queridos irmãos, adoração, às vezes pode ser parecer extravagante, mas depende do nível do adorador. Se o adorador é aquele homem, aquela mulher que reconhece que foi tão pobre, viveu tão longe de Deus, andou tão distante da graça de Deus, agora ele ou ela é um candidato a morar em mansões celestiais, em ter vestes de linho resplandecente, de viver ao lado de Jesus, de herdar o céu com morada eterna. Não tem como ele ficar inerte quando lembrarem dele, que ele é candidato para viver no céu, ele vai pular de alegria e vai dizer obrigado, Jesus, né? Que te darei eu, ou aliás, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Davi descobriu isso e ficou um rei que às vezes até a esposa dele ficou censurando ele. Por quê? Porque ele veio saltando, pulando na presença de Deus diante da arca. Mical disse, que feiura, rei, o senhor estava pulando na rua. Ele disse, o que é que eu vou fazer para agradecer a Deus? A arca do Senhor está voltando para Jerusalém, eu estava feliz, eu nem não percebi, tá bom, tá certo. Se você acha que foi ridículo, me desculpa, mas o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, né? Eu exaltarei a Ele e pagarei meus votos ao Senhor na presença de todo mundo. Não vou ocultar a minha alegria de servir a Deus. Olha, o inimigo pode vencer o mais forte dos homens, que vive para si, mas não pode vencer a mais frágil ovelha, que está escondida em Cristo. Os homens desejam garantias para o futuro, mas os grandes servos do Senhor tiveram que aprender a andar sem saber para onde iam. Não receberam garantias de vida, conforto, saúde ou sossego. Aliás, foram informados exatamente do contrário a tudo isso. Entrega total assusta a mente carnal. Mas quem é espiritual entende bem tudo isto. Com certeza.
Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. O sentido deste texto é: coloque-se à disposição de Deus. Diga para o Senhor, Pai Celeste, daqui em diante não tenho mais vontade própria. Eu me coloco incondicionalmente em tuas mãos. Faze comigo o que desejares. Quando alguém faz isto, Deus faz o que há de melhor com aquela pessoa. A Bíblia diz que todos procuram, pelo menos uma boa maioria procura Deus, né? Quer encontrar Deus. Mas a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esta é a verdadeira rendição, a entrega de coração, de alma a Deus. Senhor, Tu és a minha própria vida. Em Ti eu me satisfaço plenamente. Toda a alegria que eu preciso, toda a paz que eu desejo ter está no Senhor. O Senhor é incompleto, inteiro para mim. Não fica faltando nada. Nada mesmo. A vontade própria nos impede de ver ao longe. A rendição nos ajuda a enxergar a luz. A vontade rendida a Deus é o segredo do conhecimento espiritual. Quem está rendido a Deus pode cantar: minhas dúvidas se foram, todas as incertezas sumiram, minha escuridão desapareceu, tudo agora é luz. Glória a Deus. Jesus disse: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Doutrina e conhecimento de doutrina é fruto de revelação. Entregar-se a Deus é abrir o canal para ter a luz da compreensão profunda da doutrina de Cristo. Se te perguntarem qual é o manual, quais são as regras que te impuseram na igreja para você viver do jeito que você vive, claro que você vai dizer para essa pessoa: na nossa igreja não existe regras, existe uma pessoa. Eu não estou identificado com regras, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, a vida dele se manifesta na minha vida. Isto não é regra, isto é vida manifesta pela presença de Deus. É muito mais do que manuais, do que regras escritas. Nada torna a visão espiritual tão clara quanto a rendição da vontade a Deus. Por quê? Porque quando você se rende a Deus, Deus é luz. E nele não há trevas nenhuma, só revelação, só esclarecimento. Outro resultado da rendição é o poder na oração. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Muitas pessoas ficam confusas porque as suas orações não são respondidas. O que está acontecendo? Falta rendição. Quando tornamos a vontade de Deus a nossa vontade, então Ele nos ouve. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Quando entregamos tudo a Deus, nos tornamos herdeiros de tudo, porque ser herdeiro de Deus também é ser herdeiro de tudo. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então a entrega da nossa vida a Deus também nos coloca em contato com a herança. Jesus ensinou-nos que no final tudo será dele. O plano de Deus é este, olha: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então nós já estamos vivendo esta realidade. Cristo é tudo aqui em mim. Você também,
o outro irmão também, a outra irmã também, todos nós dizemos isso e queremos que isso seja a realidade em nossa vida. Isto é rendição. Nós já estamos aceitando o senhorio de Cristo absoluto, completo. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Todas as coisas terão que ser sujeitas a Cristo. Cristo vai sujeitar tudo ao Pai e depois sujeitará a si próprio ao Pai. Porque o Filho é igual ao Pai em tudo, mas ele é o modelo da nova criação, então ele vai sempre tomar a frente de ser o primeiro na rendição, na obediência, na adoração, em tudo. O Filho vai ser sempre um modelo para nós. Por isso que ele assume essa posição de dar a prioridade ao Pai. Mas ele é igual ao Pai. Nós sabemos que ele é igual ao Pai em tudo. O Pai e o Filho são um em essência. Mas o Filho vai dar esse exemplo. E o que eu acho mais bonito desse versículo é o seguinte, é que isto só vai acontecer quando todas as coisas forem sujeitas a Cristo. Então eu olho para dentro de mim. Será que tem alguma coisa dentro de mim que ainda não foi sujeita a Cristo? Eu espero que nem no meu coração, nem no seu exista qualquer resistência. Mas se houver, é só render. É só render. É só entregar. Entrego tudo a ti, Senhor. Eu tudo entregarei. Eu tudo entregarei. O hino é um convite à entrega. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vós. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Quando Davi estava preparando os materiais para o templo, Davi falou isso, Senhor, que daremos nós ao Senhor que não tenhamos recebido do Senhor mesmo? Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir meu corpo para a sepultura. O sentido é que a mulher foi a primeira a ungir o seu corpo para a sepultura. Depois nós vamos ver o trabalho de José de Arimateia e Nicodemos, ungindo o corpo, embalsamando o corpo, praticamente um tipo de embalsamamento, enrolando lençóis com especiarias aromáticas e tal. Mas quem é que ungiu primeiro? Foi Maria. Ela fez a primeira unção daquele corpo que teria que ir para o sepulcro por algumas horas, alguns dias. Então ela teve a atitude certa na hora que foi também certa. Passado aquele momento, ela não poderia fazê-lo mais, porque Jesus estava a caminho da cruz. Em verdade vos digo, em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Jesus falou aquele dia para os seus apóstolos ali, de vocês não molestem essa mulher. O que ela fez será contado no mundo inteiro, aonde o evangelho for pregado. Irmão, estamos nós aqui hoje, há mais de 2000 anos deste evento, lembrando o que ela fez. Tem algumas atitudes que a gente faz com relação a Cristo, ao reino de Deus, que será inapagável, ficará para a eternidade. Isso é muito lindo, né? Imagine nós fazermos um ato, assumirmos um ato com relação a Cristo, ao reino de Deus, à igreja, e o Senhor assinala, como assinalou a obra dessa mulher naquele dia, o trabalho dela, a atitude dela, e diz, aonde for pregado o evangelho, isto será contado. Atos de muitos reis foram esquecidos, mas o ato dessa mulher, não, está registrado, já foi publicado em mais de 2000 idiomas em todo o mundo, porque a Bíblia já foi traduzida para mais de 2000 idiomas. Então o que ela fez está muito bem registrado. O perfume que ela derramou sobre Jesus acompanharia Cristo até a sepultura, por onde quer que ele passasse, todos
se beneficiariam daquele cheiro agradável. Jesus teria aquela semana final ali, indo, voltando em Jerusalém, e por onde quer que ele ia, o agradável perfume do unguento precioso exalava, trazendo algo agradável para todos, até para os inimigos, né, que discutiram com Jesus naqueles dias e tal. Então a obra de alguém que adora a Cristo, a obra de alguém que serve a Cristo, o trabalho dessa pessoa de derramar, de se entregar, acaba beneficiando outras pessoas, muito além do que ele podia imaginar. Assim foi o trabalho da mulher. Jesus disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. O Senhor reconheceu que a obra, que o trabalho, a atitude dela foi louvável. Um dia se ouvirá da boca do Senhor o louvor por todas as obras que fizemos para a glória do seu nome. Vamos ver o último texto. Vamos ler juntos? Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. O Senhor está contando tudo que nós expressamos, todos os nossos atos, atitudes, louvores, palavras, e isso tudo vai contar no dia do tribunal de Cristo. A Bíblia diz que, no mínimo, cada um dos filhos de Deus que serviu a Deus nessa terra receberá de Deus o louvor. Interessante, né? Nós louvamos a Deus com toda essa alegria, felicidade do coração. É um prazer mesmo louvar a Deus. Mas Deus também louvará os seus filhos, falando bem do que eles fizeram. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Pai, queremos mesmo exercitar o nosso coração e o nosso espírito numa entrega cada dia mais profunda, mais abrangente, onde nossa vida inteira, Senhor, possa estar sob os Teus cuidados, sob a Tua proteção, debaixo da Tua mão poderosa. Senhor, queremos abrir mãos, Senhor, de nossos direitos, razões, e confiar em Ti, depender do Senhor em cada momento da nossa vida, em cada circunstância, em cada decisão.